Vídeo de hoje do canal do Nicola para contar para você sobre o Palmeiras, como é que o Verdão vai vender ingressos para a final da Libertadores. Bora falar também sobre o time sub-23 do Corinthians, comandado pelo Danilo, eliminado do Brasileiro de Aspirantes. Será que o time pode acabar? Vou falar ainda sobre Daniel Alves, que deu uma entrevista para lá de polêmica, falando mal da atual diretoria, entre várias outras coisas. Ele contou ainda sobre qual clube quase foi contratado recentemente. Bora falar para fechar sobre o SBT com liderança de audiência, enfim, graças a Libertadores da América, novidades importantes a respeito do Flamengo. Bora fechar o vídeo falando sobre Gerson, jogador que, ao que parece, não vai durar muito no futebol europeu. Antes de passar todas as informações, só pedir para deixarem like, para se inscrever no canal e lembrar que daqui a pouquinho, a partir das 7 da noite, tem programa do Nicola ao vivo, beleza? Bom, bora começar com o giro de notícias. Primeiro, lamentando uma imagem que eu vi agora à tarde. Tobogã do Pacaembu, tradicional palco de torcedores dos times visitantes no Pacaembu, já não existe mais. Praticamente todo demolido, fazia parte de uma ampla reformulação pela qual vai passar o Pacaembu nos próximos meses. E se você em algum momento foi ao Pacaembu, certamente se deparou com o tobogã que fica atrás de um dos gols. Ele já não existe mais, palco de muitas histórias, especialmente do futebol paulista. Outra novidade importante envolvendo o futebol de São Paulo, mas também pernambucano, o Matheus Jesus, que pertence ao Corinthians e foi recentemente dispensado do Juventude. Depois de aprontar na passagem do time por Curitiba, o Matheus Jesus está muito perto de virar reforço do Náutico. Empréstimo sem custos até dezembro, o Náutico ainda busca pelo menos mais um reforço. A janela de transferências de inscrições para atletas na Série B termina nessa quinta-feira. O Náutico hoje é o 11º colocado, mais perto da zona de rebaixamento do que na busca pelo título ou pelo acesso. Bora falar sobre o Gerson. Ao que parece, o ex-jogador da seleção brasileira, que deixou o Brasil em alta, não vai durar muito tempo em sua segunda tentativa de jogar no futebol europeu. Vocês sabem, ele foi comprado pelo Olympique de Marselha, 25 milhões de euros, o Flamengo ainda ficou com 20 a 25% do valor de uma venda futura, contratação pedida por Jorge Sampaoli, mas até aqui a passagem do Gerson é para lá de discreta no futebol francês. 7 jogos, um único gol e uma assistência, o pior. A relação dele com alguns dos atletas não é das melhores. O próprio jornal L'Equipe, um dos mais respeitados na França, comentou outro dia sobre uma discussão que ele teve com Guendouzi. Discussão bem séria que só não chegou às vias de fato porque outros atletas acabaram intervindo. O Guendouzi, que é jogador do Arsenal, chegou a perguntar para o Gerson: e aí, quando é que você vai começar a correr? A alegação é de que o Gerson é o queridinho do Sampaoli e até por isso tem alguns privilégios dentro de campo. A verdade é que se o Gerson não mostrar muito mais disposição e intensidade, algo que é muito cobrado no futebol europeu, a tendência é que ele de fato volte ao futebol brasileiro em bem pouco tempo. Vale a lembrança de que ele já passou pela Fiorentina e também pela Roma, sem fazer metade do sucesso que alcançou enquanto vestiu a camisa do Flamengo. Bora falar agora sobre Daniel Alves, que quebrou o silêncio e deu uma entrevista ao Flow Sport Club. Como fala besteira o Daniel Alves, é incrível. É muito difícil, pelo menos da minha parte, concordar com quase tudo que ele fala. Entre outras coisas, o Daniel Alves defendeu a antiga diretoria do São Paulo e culpou a atual pela perda do título do Campeonato Brasileiro de 2020, alegando que, entre outras coisas, a venda do Brenner acabou atrapalhando demais o projeto. Quando o Brenner foi vendido, o título do São Paulo já havia ido para o espaço. Daniel Alves também se fez de vítima, falou que ele e o Diniz eram os grandes alvos da torcida e que com a saída dos dois sobrou para o Volpi, como se o Volpi não merecesse todas as cornetadas do mundo depois de todos os frangos e falhas em jogos importantes. Para completar, o Daniel Alves ainda admitiu que ficou balançado com uma proposta de clube brasileiro. Você imagina que possa ter sido o Flamengo, o Fluminense, o Internacional? Errou. Aquela proposta que mais balançou o Daniel Alves foi do Atlético Paranaense, graças a um papo que ele teve com Mário Celso Petralha, que é quem manda no Furacão. Separei um trecho dessa entrevista ao Flow Sport Club. Ele falou o seguinte, abre aspas, recebi bastantes ofertas. Ele falou bastante, mas o bastante tem que ir para o plural quando ele representa ou significa muitos. Então recebi muitas ofertas, mas sendo bem sincero, se eu pudesse estar do lado, seria do Petralha. Esse cara é uma águia gigante de conhecimento, de como fazer as coisas, de acreditar naquilo que faz. O cara te explica as coisas e você se apaixona. E eu balancei, fecha aspas. Pouco depois o Daniel Alves disse que
apesar de ter ficado mexido, decidiu dar um tempo, vai parar até dezembro. A ideia dele é voltar para o futebol europeu, vai aguardar por propostas para o mês de janeiro, enquanto isso sabe que vai ficar fora da seleção brasileira, inclusive já não está na próxima lista de convocados do Tite, seleção que disputa 3 jogos das eliminatórias ainda no mês de outubro. Você concordou com o Daniel Alves? Você acha que de fato tudo isso que ele falou a respeito do São Paulo faz sentido? Use o espaço para comentários para deixar a sua opinião, beleza? Bom, bora falar agora sobre o Sub-23 do Corinthians, categoria que rende muita polêmica há bastante tempo, até porque o desempenho do time em geral é péssimo, horroroso, tem custos e mal consegue revelar jogadores. Primeiro deixa eu contar como é que surgiu o Sub-23. Em 2019, o André Sanches decidiu criar essa nova categoria para ajustar, para fazer um ajuste político. O Ney Nujude e o Jassa dividiriam as categorias de base, eles se desentenderam, o Ney acabou ficando com o Sub-20, com o Sub-17, o Sub-15 e o Jassa ficou meio sem função. O Jassa politicamente é muito importante e o Andrés decidiu criar o Sub-23 para que essa categoria pudesse ser do conselheiro super influente. Pois bem, o Sub-23 foi criado com pouco investimento, mas ao mesmo tempo com algum gasto. Era uma média de 250 mil reais por mês, o time nunca conseguiu ir adiante nas competições. Para essa temporada o investimento foi maior, 400 mil mensais. O Corinthians vai ter um gasto anual de mais ou menos 5 milhões de reais. E o Corinthians Sub-23, que tem o Danilo, ex-jogador, como técnico, acaba de ser eliminado do Brasileiro de Aspirantes, eliminação bem precoce. A pergunta que foi feita a partir daí foi: o que fazer com o Sub-23? Será que há a possibilidade dessa categoria terminar, de ser encerrada? Antes de gravar o vídeo eu conversei com uma pessoa super influente do Corinthians, essa pessoa me assegurou que não há a mínima chance de o Sub-23 acabar. Entre outros motivos, porque 15 atletas têm contratos longos. Alguns até a metade do ano que vem, alguns até dezembro de 2022 e outros até 2023. A solução criada para esse time que não tem mais atividades em 2021, só volta a ter calendário a partir de 2022, vai ser excursionar. Então o Sub-23, vestindo a camisa do Corinthians, pretende em breve estar na Europa, na Ásia e também no mundo árabe. Isso está sendo discutido, está sendo debatido, onde é que o Corinthians pode se apresentar, eventualmente, além de trazer dinheiro e garantir visibilidade, esses compromissos comerciais podem fazer com que alguns atletas do Corinthians chamem a atenção de clubes locais e eles possam ser contratados. Até esse momento, só 2 jogadores do Sub-23 conseguiram ser mais aproveitados no atual elenco. O primeiro deles, o Du, que tem jogado como volante e como lateral, o Duqueiroz, e o Rony, que já foi até bastante questionado e pedido por torcedores para ser titular. Outra coisa que não tem nada a ver com essa história, nessa quinta-feira, a partir das 14 horas, Roberto de Andrade e Alessandro, os homens fortes do futebol do Corinthians, darão uma entrevista coletiva, vamos acompanhar e trazer notícias para vocês. Bom, bora falar agora sobre audiência. Como é que se saiu Palmeiras e Atlético? Atlético e Palmeiras, jogo do 1-1, que garantiu o Palmeiras na grande decisão? O SBT conseguiu bons números. Por exemplo, em São Paulo, pela primeira vez em 2021, foi capaz de bater a Globo com uma transmissão de futebol. Isso aconteceu durante o segundo tempo, enquanto a emissora de Silvio Santos competia ou concorria com The Masked Singer, que é aquele reality show em que cantores se apresentam só que fantasiados, e a grande brincadeira é tentar descobrir quem é que está cantando. Enquanto a novela Império era transmitida, a Globo ficou bem à frente. Mas na hora do The Masked Singer, que coincidiu com a reta final do jogo, deu o SBT chegou a marcar 18 pontos, não, melhor. O SBT chegou a marcar, nesse momento, 20 pontos contra 16 da Globo. Se você somar todo o período em que o jogo foi exibido, a Globo ficou com uma média melhor. A Globo teve média de 21,7 pontos contra uma média de toda a partida no SBT de 18 pontos. Isso em São Paulo. Apesar de ter ficado a maior parte do tempo atrás da Globo, os números foram comemorados pelos executivos do SBT. E onde, de fato, a emissora foi muito bem foi em Belo Horizonte, palco do jogo, e cidade de atleticanos e também de cruzeirenses que secaram bastante o Atlético Mineiro. Em Belo Horizonte, a audiência média do SBT foi de 26 pontos, com picos de 28, contra 19 pontos de média da Globo e somente 8 pontos da Record. Foi a primeira vez que o SBT conseguiu ganhar em Belo Horizonte da novela da Globo, só para vocês entenderem o tamanho do barulho que foi feito nessa terça-feira. É mais ou menos isso que eu imagino de um jogo de Libertadores. Eu até esperava uma audiência um pouco melhor, especialmente em São Paulo, mas a gente tem percebido evoluções com o passar do tempo.
E já que falei da semifinal, quero contar sobre a grande decisão, sobre a ótica do Palmeiras. O Palmeiras é o primeiro classificado, espera pelo adversário de Flamengo e Barcelona, que se enfrentam daqui a pouquinho, a partir das 9h30 da noite. O Flamengo não vai ter o Thiago Maia, que sentiu dores na coxa, mas deve ir com um time muito próximo do ideal ou do titular. E pode até perder por um gol de diferença para o Barcelona de Guayaquil para fazer parte da grande final, marcada para 27 de novembro no Estádio Centenário em Montevidéu, no Uruguai. O Palmeiras já sabe como é que vai funcionar a venda de ingressos. Verdão vai ter direito a 25% da capacidade de ingressos vendidos. Por conta da pandemia, a gente deve ter só 50% da capacidade do estádio sendo ocupado. O Centenário comporta 60 mil pessoas, ou seja, a ideia da Conmebol é levar 30 mil torcedores. O Palmeiras vai ficar com 7.500 ingressos. O time que for o adversário do Palmeiras deve ficar com os outros 7.500 ingressos. Todo o restante, mais ou menos 15 mil, serão da Conmebol e também de pacotes que vão ser vendidos de hospitalidade. Então você, torcedor do Palmeiras que quer ir a Montevidéu, você tem duas opções. Ou procurar o próprio Palmeiras, ele vai ser o clube responsável pela venda dos 7.500 ingressos, ou buscar agências de turismo que fazem esses pacotes de hospitalidade. Você vai comprar o ingresso e também o traslado e tudo mais, aquela coisa que tem acontecido desde que a final da Libertadores passou a ser disputada em uma única cidade, num jogo único. 27 de novembro, Montevidéu, Uruguai. Palmeiras vai tentar o bicampeonato. Se aposta num confronto contra o Flamengo ou contra o Barcelona de Guayaquil. Para mim, o Flamengo não perde hoje para o Barcelona e vai ser o adversário do Palmeiras numa decisão, mais uma só de brasileiros. E você? Os espaços para comentário, para palpitar, beleza? A gente se vê daqui a pouquinho a partir das 7 com o programa do Nicola. Até lá, abraço, tchau, tchau.